Olá, olá, gente, boa tarde. Vamos conversar aqui com o Luciano hoje. Luciano deve estar entrando aí. Estamos preparando mais uma semana do Olhar Contemporâneo. Começa em maio. E Gabriela Simval, quanto tempo? Márcio Kida, Maurício Cavalcante, Leonor Gittler. Olá, pessoal. Então, uma boa conversa aqui. Luciano Felipe Abraz. E a gente está fazendo tipicamente ao meio-dia, conversa aí com nossos colegas do curso, com algumas pessoas aí da nossa rede. Luciano Lírio, deixa eu adicionar o Luciano aqui. Vamos chamar Lu. Chamando aqui Luciano. Você consegue mandar uma solicitação, Luciano? Se não, estou tentando te achar aqui, Luciano Lírio, Luciano Wagner Guimarães. E aí, irmã Regina Joaquim. Nossa, que mesa bonita. Estou aqui na varanda da minha casa. Eu moro em Brasília. Gostoso. Moro aqui no Lago Sul e tenho aí uma área verde bem bonita, bem legal. Que gostoso. Na pandemia, eu e a minha mulher ficávamos jogando beach tênis ali no gramado. Puxa, a vida podia ser pior, hein? A gente teve que antes. aproveitar. Tivemos que aproveitar e improvisar, né? A pandemia mudou muita coisa. Agora estamos voltando ao normal, mas eu continuo atendendo em casa, né? E fala um pouco. Minha mulher já atende no consultório, mas eu tenho consultório em casa. De psicanálise? Psicanálise. Ah, olha só, e a sua mulher? É psicanalista também. Ah, os dois atendem em casa? Não, ela está indo para o consultório. Nós temos uma sala e ela está atendendo lá no consultório. Tá. Eu estou preferindo ficar, por enquanto, atendendo só em casa. Sim, sim. A vida tá boa, né? Olha, muitas tensões, né? Muitas dificuldades, mas acho que não reclamar não, né? Mas são desafios, né? Que nós temos constantemente que enfrentar, né? Desafios. Sim. E eu entrei muito nesse seu curso, me chama a atenção a questão do contemporâneo, sabe? E a gente pensar o ser humano, o jovem, né, contemporâneo, né, nós estamos o tempo todo lidando, né, com mudanças. Né? Eu vejo os adolescentes hoje como são diferentes, né? Muitas vezes não querem conversar, às vezes querem ficar só no celular e às vezes se fecham no quarto e só querem ficar ali, às vezes não querem nem almoçar com os pais. São queixas muito frequentes, né? Sim. Que nós presenciamos aí, que os pais nos falam de não conseguir conversar com os filhos, né? Eles só querem ficar grudados no celular. Parece que o celular é esse objeto do desejo, essa coisa que completa, né? Que subverte a castração, né? E parece que tem tudo, né? Tendo o celular na mão, tem tudo. Né? Então, me chamam muito. Eu vou ter que falar num congresso em novembro, né? Lá em Campinas, Congresso Brasileiro de Psicanálise. Eu vou falar sobre justamente essa questão, né? Desse eu grandioso, essa coisa da onipotência, da recusa da castração, que está muito aí,
né? Então, eu quero pensar muito, eu acho que a arte é fundamental, a gente entender o que os artistas contemporâneos, né? Eu gosto de obras do Cildo Meirelles, e acho que compreender o humano é fundamental. E as transformações que a gente tem acompanhado, eu faço psicanálise, comecei a fazer psicanálise, trabalhar, atender em 1970, né? E estou atendendo até hoje. Né? Fui professor da universidade aqui, da Faculdade de Medicina, e me aposentei, mas continuo trabalhando, né? Faço parte da Sociedade de Psicanálise aqui de Brasília, que é ligada à Internacional de Psicanálise, a IPA, e que foi fundada por Freud, né? Então, eu continuo muito interessado. Eu estou perto de fazer 80 anos e eu não quero parar, né? Eu quero expandir a minha mente e eu acho que uma maneira de expandir a mente é justamente estar em contato com a arte, né? A arte contemporânea. Então, eu vou, às vezes, a Bienal de São Paulo, às vezes eu fico com dificuldade de entender ali o que os artistas estão comunicando e tal. Eu fico pensando sobre aquilo e nem sempre eu tenho uma apreensão muito boa da comunicação dos artistas. Então, bom, então eu quero aprender aí com o João Correia, né? Muita coisa aí que possa me ajudar, né? Não só a compreender o ser humano atual, mas também no meu trabalho, né? Que é fundamental para um psicanalista estar bem a par, né? Das transformações que estão acontecendo no mundo, né? Sim. Então, essa questão do meio ambiente. Então, a gente vê também jovens extremamente deprimidos, né, com medo da extinção dos recursos da natureza, Sim. né, que eu acho que o nosso sistema capitalista, ele fala de progresso, 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 mas é uma coisa que vai exaurindo os recursos naturais, né? Sim. Então, essa angústia que eu vejo em muitos jovens, né, é uma coisa muito séria, né, que as pessoas às vezes ficam muito pessimistas, né, com relação ao futuro. Então, a gente tem que estar a par e participar também, né, de tudo que refere à preservação do meio ambiente, né? Acho que Então, essa coisa a dos gente tem. índios e tal, eu já tive no Parque Xingu há alguns anos, estive lá um pouco com os índios, então eu quero agora retomar, né, passou a pandemia, quero ter contato, né, porque eu acho que é fundamental a gente cuidar do meio ambiente, né, porque a Terra tá se esgotando, né, uma previsão de até 2050 de 10 bilhões de habitantes, e como é que nós vamos continuar alimentando essas pessoas sem degradar o meio ambiente, como é que a gente preserva? Então, acho que há muita apreensão em relação ao futuro. O Freud já dizia que os artistas estão na frente, né? Eles estão adiante, né? Os escritores, os artistas, eles estão adiante dos psicanalistas, né? Então, ele falava muito de que ele ia tentando entender o feminino, né? Para ele o feminino era um continente negro, né? Um continente escuro, algo que ele não entendia. Essa última
conversa que nós tivemos sobre o feminino, eu achei muito legal, muito boa, né? Seria bom que o Freud pudesse ter visto, né? Mas é isso aí. Eu vim de Uberaba para Brasília e me formei em medicina aqui. Eu sou da primeira turma de medicina, me formei em 1970. E tenho muito contato com os psicanalistas de São Paulo, né? A minha formação foi em grande parte com o psicanalista de São Paulo, né? Eu era muito ligado a Virginia Bicudo. Foi, foi quem trouxe a psicanálise aqui para Brasília, né? Uma psicanalista negra, né? Fez parte da formação em São Paulo, depois foi para Londres, voltou, né, para o Brasil aqui por volta de 1960 e poucos, né? E ela veio para Brasília, ela continuou em São Paulo, mas vinha a Brasília e deu formação aqui. Então, foi uma psicanalista da maior importância. É Virgínia do quê? Bicudo. Bicudo. Virginia Leone Bicudo. Virginia Leone Bicudo. Em Londres tem a Tavistock, né? Uma clínica importante no mundo, né? Ela fez estágio lá nessa clínica, né? Eu fiz terapia na Tavistock, acho que 1 ano e meio. Ela fez parte da formação dela lá, com supervisão, ela tinha contato com a Melanie Klein, e o Bio, a Sociedade de Psicanálise de Londres sempre foi muito forte, né? Tem uma força muito grande, né? Eu tive dois. E ela chegou a trazer o Bion a Brasília várias vezes, né? O Bion é um grande psicanalista. Ele morreu já faz algum tempo, mas deixou uma obra fantástica, né? Wilfred Bion, né? É muito interessante a história dele. Ele participou da Primeira Guerra Mundial já com 18 anos e foi soldado mesmo na primeira. Tinha um psicanalista inglês que veio e fez experiências com os artistas no Brasil com ácido lisérgico para ver se liberava a imaginação e eu não me lembro o nome dele agora, acho que foi na década de 70. Eu conheci o Olivier, que foi um psicanalista que ele era diretor de um hospital em Paris, um hospital para tratamento de drogadito e pacientes psiquiátricos, ele era diretor. E ele me disse que houve uma época que eles queriam entender a esquizofrenia. E aí alguns se dispuseram a tomar o ácido lisérgico, a mescalina, para ver como é que era o processo ali, alucinatório e tal, se daí eles poderiam descobrir algo sobre a esquizofrenia. Aí eu perguntei, bom, o que vocês descobriram? Ele se submeteu, né? Então ele teve alucinações, não sei o que, tomou mescalina, ácido lisérgico e tal. E eu falei, o que eles descobriram sobre a esquizofrenia? Ele falou, olha, sobre a esquizofrenia nós não descobrimos nada, mas aquela experiência tinha mudado a vida dele. Interessante. A resposta. O hospital que ele dirigia lá era Marmottan. Marmottan ficava ali na periferia de Paris. E ele era um cara excelente, esteve aqui em Brasília com a gente, tivemos muito contato com ele. É uma pessoa muito, muito legal. Mas o que ele disse é isso. E aqui em Brasília tem muita gente que costuma tomar o chá, né? O Santo Daime, né? Sim. E
E às vezes eu converso com pessoas que eu nunca fui, né? Talvez eu ainda vá lá tomar um chá, né? Ainda não tomei, não. Mas muitas pessoas que fazem isso dentro de um ritual, uma coisa lá bem feita, bem dirigida. Eu pergunto o que eles aproveitam daquilo. Eles falaram, não sabem bem o que aproveitam, mas muda a vida, muda. As Muda. pessoas mudam muito a concepção, né, da vida e tudo. Então há uma abertura grande, né, às vezes, a partir daquilo. Eu tive uma reunião uma vez com um artista que ele falou que fez essa experiência com ácido lisérgico, acompanhamento de um psicanalista inglês, acho que por 2 anos, né, com ácidos ali, com doses regulares de ácido para ver se liberava a criatividade. E algumas experiências foram bastante interessantes, né? Ele estava relatando que, de acordo com a física, né? Quando você chega, aquelas imagens de átomos que a gente tem um núcleo, e aí depois a gente tem aquelas partezinhas que giram em volta. E você tem espaço entre esse núcleo e aquelas partes que vão em órbita. E que o ácido fazia ele imaginar que se é tudo feito de átomos, e entre os átomos você tem espaços, em teoria você deveria poder ver através das paredes, né? E aí ele começou a ver através das paredes, né? Muito. São experiências marcantes, né, que as pessoas têm, né? E elas começam a tomar uma concentração pequena, depois vão aumentando e tal, e podem ter viagens assim que as pessoas falam bastante interessante. Eu já ouço às vezes muita gente que passou, pessoas que passaram por essa experiência e que contam como uma coisa muito interessante, né? Sim, Mas sim. eu sempre tive muito cuidado, assim. Em 68 eu ganhei uma bolsa para ir aos Estados Unidos, fizemos um curso em Harvard, e eu me encontrei lá era a época da marihuana, do boom da marihuana, né? E algumas pessoas me ofereceram marihuana. Eu falei, não, eu não vou usar isso não, porque eu não sei como é que é. Estou num país aqui que não é o meu, eu não sei como é que vai ser a reação disso. Aí não entrei, não. Mas, né, tem pessoas que são mais ousadas do que eu e fazem viagens interessantes, né? Eu tive no. Eu fiz lá na Tavistock, né? Eu tive um período lá, e na Inglaterra tem esse sistema onde você tem que se inscrever pelo médico do bairro, né? Cada bairro tem o seu médico, você, você se inscreve, e aí esse médico do bairro te recomenda, tinha uma fila, acho que eu fiquei 1 ano assim para ser admitido, porque é um lugar que tem muito prestígio e é gratuito. Uhum. E aí eu tive 2 profissionais, assim, um muito bom, mas assim técnico, assim, e o outro assim beirava a genialidade, assim, era uma coisa que assim, era além da capacidade de escrever, assim, me ajudou bastante com os traumas assim da imigração e da solidão da imigração, né? Foi um momento muito duro, assim, né? De Uhum. chegar sem falar a língua, chegar sem conhecer ninguém. Então eu sou muito grato a esse sistema que me permitiu ter acesso a esse tratamento gratuito e a qualidade do A tratamento. qualidade do atendimento é muito, É, muito boa, né? é, O Bill foi diretor da Tavistock, o Wilfred Bill. Ele esteve em Brasília, eu andei muito com ele aqui em Brasília. Ele chegou até a pensar em vir para Brasília. Nessa época ele morava em Los Angeles, porque lá em Londres ele apresentava trabalhos dele e às vezes a pessoa dizia, esse homem é esquizofrênico, ele era muito atacado, porque os trabalhos dele eram muito difíceis de entender. Então, muitos psicanalistas diziam que ele era esquizofrênico, ele chegou a ser bastante atacado em Londres. Aí os americanos queriam estudar bio, aí um deles
foi a Londres e falou com ele, falou, nós queremos que você vá morar em Los Angeles. Ele falou, ah, olha, já temos tudo acertado, lugar para você morar, tem isso e aquilo, vai ter tantos pacientes, vai ter isso, vai ter supervisão e tal. Ele falou, tá bom, eu vou. E foi embora, ficou 10 anos lá em Los Angeles. Né? E, puxa, e ele o que montou alguma, se ele era diretor da Tavistock, ele tinha uma capacidade de realização aí para a psicanálise de Los Angeles significativa, né? Muito. Ele tinha uma importância que grande parte dos grandes analistas hoje dos Estados Unidos têm uma formação em bio, ou fizeram um pouco de análise com bio, ou supervisão, né? Nossa, E melhorou muito a psicanálise americana, né? Que era uma psicanálise muito do ego, uma coisa muito de fortalecer o ego para o cara trabalhar mais, ganhar mais dinheiro e tal. Eu acho que com o bio eles tiveram uma profundidade maior, né? E até hoje tem psicanalistas que são bem bionianos, né? Então interessante. houve uma... Você tem sua característica, né, de seu perfil, né, com o que você acabou de falar nos Estados Unidos, né, de fortalecer o ego para poder trabalhar mais. Interessante. É o que a gente chamava de psicologia do ego, né? E que é muito de reforçar o ego, né? Para a pessoa estar firme e tal, né? Mas fica às vezes num plano não muito profundo, né? Então o Bion ele traz uma visão mais profunda, ele aproveita muito da Melanie Klein, né? E ele vai muito mais longe, não é essa coisa de uma psicanálise para eficiência, para produção, mas é uma psicanálise mais da pessoa se conhecer. Né? Sim, Então é uma coisa muito interessante. Né? sim. E, E fora a obra da Fabiana Faleiros, ali onde a gente falou sobre o feminino, sobre o masculino, sobre o patriarcado, que outra aula te impactou assim e serviu foi inspiração aí para o seu trabalho? olha, a que me tocou mais mesmo foi essa. Né? Agora, todas elas eu penso que marcam, né? E ajudam assim, na compreensão. Assim, eu fiquei muito pensando nessa da Faleiros, né? E a questão das cores, da maneira dela. Também me tocou muito aquela na, na aula antes, antes de entrar mesmo no curso, que você falou daquele artista que colocou blocos de gelo na praça, né? Sim, Eu achei aquilo fantástico, né? A pessoa abraçada lá com bloco de gelo. sim, Quer dizer, uma maneira de comunicar o que está havendo de destruição no planeta, né? sim. Quer dizer, os polos derretendo, aquela coisa toda. Então é uma coisa que assusta, né? Uma coisa que a gente fala, onde é que vai parar isso? Como é que nós podemos entender o desenvolvimento sem destruir o meio ambiente, né? Eu achei aquela obra uma coisa genial, né? Sim. Eu vou publicar agora, fica de olho no meu Instagram, que eu tenho um outro artista que trabalha com gelo, que eu acho que é interessante para pontuar, né? Porque você pode trabalhar com blocos de gelo e na superfície você está vendo coisas parecidas, mas o discurso, a pesquisa que embasa aquela ação é diferente. Então, para provocar esse olhar das pessoas, eu vou publicar em breve um outro artista que trabalha com gelo. Uhum. Me interessou, você estava falando ali de um perfil assim de psicológico ali coletivo do americano, né, de fortalecer o ego, da psicologia do ego. Qual que seria esse perfil no Brasil? Assim, o que tem de distinto ali o coletivo brasileiro assim Olha, aqui essa coisa assim, a psicanálise é um processo lento, né? Não é uma coisa para você fazer em alguns meses, né? Mas essa cognitiva comportamental, né? Não é psicanálise,
mas é uma cognitivo comportamental que está muito em voga hoje, né? As pessoas, então é muito mais rápido, é isso aqui, mas eu acho que é alguma coisa assim equivalente para a pessoa funcionar, né? Para a pessoa estar funcionando. Então, eu tenho muita crítica a essa cognitivo comportamental, né? E eu acho que a psicanálise é alguma coisa assim que é mais demorada, mais trabalhosa, né? Nós estamos agora com um programa aqui de estender a psicanálise para pessoas de baixa renda, né? Pessoas pretas, pessoas que vêm de tribos indígenas, né? Dos povos originários, para também ser psicanalista. Então, nós estamos todo no movimento. Eu fui diretor do nosso instituto aqui, da nossa sociedade, a gente trabalhando muito em cima disso, né, como a gente se organizar financeiramente para que pessoas, né, menos favorecidas possam fazer, porque até então a psicanálise tem sido uma formação extremamente cara e que Sim. a seleção acaba sendo muito mais econômica, né? Então a gente quer mudar isso. Sim. Como é que ele tem um tratamento cujas principais referências são europeias, são do colonizador? E alguns amigos meus negros resistem um pouco a essa ideia de uma psicanálise que é toda embasada no arcabouço teórico europeu e o branco. Tem essa coisa do colonialismo, né, que a gente vem também questionando muito essa questão da gente ficar numa posição muito de colonizado, né? Mas hoje temos autores aqui, pessoas de alta capacidade no Brasil, na Argentina. Na Argentina tem pessoas muito boas. Aí já não. E a Mas a gente está. formação tem base na europeia, né? Tem base em Freud, né? Tem base em Freud, que era austríaco, né? Então tem ali uma base, né? Tem algo de Melanie Klein, né? Que também se firmou como psicanalista em Londres. Tem o Bion, que é também inglês, né? E tem o Lacan, né? Que é Sim, francês, né? sim. Então, são autores europeus, né? O Mas da onde? nós temos hoje, O hein? Fanon é da onde? O Fanon, Franz Fanon, É, o Franz Fanon, ele fez a formação em Paris, né? Deixou um livro muito bom aí, né? porque ele Eu é estava lendo o da livro, descolonização, hein? assim, ele é fundamental nessa descolonização, assim, da psicanálise, né? Muito. Ele nasceu foi aqui numa colônia francesa aqui da América aqui da América Central, como é que chama? Não é Martinique, não. Esqueci o nome agora, mas fez a formação e foi militante lá do movimento argelino, né, de libertação na França. Sim. Ele teve uma participação boa. Pena que ele morreu muito cedo, né? Ele teve um problema do sangue, né? E ele percebeu que ia morrer e aí morreu com 36 anos. Né? Nossa, Morreu com 36 eu anos. escuto Ele ficou com leucemia. Ele era médico, né? E psiquiatra, né? Estudou muito Freud e é uma pessoa fantástica, né? e quem carrega E, o legado do Fanon hoje? olha, aqui em Brasília nós temos uma psicanalista que é Maria de Lourdes. Ela trabalha muito, né? Ela desenvolve muitas ideias do Fanon. Mas todo outro dia eu estava lendo um livro
da Rodinesco, né? Que é francesa, ela fala muito do Fanon, né? Do Franz Fanon, da contribuição dele. A Rodinesco acabou de publicar um livro interessante, né? Que é o Eu Grandioso, né? O Eu, acabei de ler agora há pouco. É um livro interessante que ela fala muito desses movimentos LGBT, a mudança toda na concepção da sexualidade e, né, a importância da psicanálise como social. Ela, ela teve uma formação muito ligada a Lacan, mas ela é uma intelectual hoje. Não sei se conhece a Rodinesco, Elizabeth Rodinesco. O sobrenome me parece familiar. Ela tem uma obra muito importante, né? Tem muito livro importante. Ela fala da história do Lacan e tudo, né? Quem é importante nas artes é a Sueli Ronick, né? Fala-se muito nela, né? Como? Sueli Ronick. Sim. Eu não tenho um bom conhecimento dela. Isso, ela estava nas bienais e tem vídeos dela. E eu postei um vídeo sobre a queda da subjetividade dominante, né? E é um texto bem impactante. Depois eu vou pegar e eu te coloco no WhatsApp para você poder ver. Fala-se bastante dela. E a outra coisa que eu ia te falar, tem um artista, acho que é inglês, não sei se é americano ou inglês, chamado Patrick Staff, que sobre essa questão da sexualidade, do gênero, e ele fez a Serpentine Gallery, uma galeria em Londres, né, convidou ele para fazer uma exposição, e ele fez uma intervenção no sistema elétrico e de tubulação na galeria, para que quando você entrasse, você tivesse a sensação de estar entrando num lugar inóspito, como a instalação se chama On Venus, né, sobre Vênus. Então, que legal. Parece uma luz amarela, meio tóxica, meio de laboratório. Você vê líquidos ácidos, assim, gotejando. E aí ele fala né, que assim como a gente se sentiria entrando num lugar inóspito, talvez não habitável se a gente fosse para Vênus, o planeta Terra é para pessoas trans o equivalente. Mas eu achei genial, assim como ele, em vez de ocupar as paredes das galerias, com muita, ele fez uma interferência na estrutura do prédio, assim, né? Que coisa fantástica, né? Eu vou subir em breve um vídeo apresentando essa obra sobre Vênus, já está gravado, o pessoal vai subir em breve, e é um artista que me chamou muita atenção, assim, da criatividade dele. E eu vou te mandar. E quem citou a Sueli Ronick, porque algumas referências, a gente tem uma pesquisa que a gente faz, onde a gente fala com os artistas, e os artistas indicam textos para nós. E quem indicou esse texto da Sueli Ronick, que, se não me engano, chama-se... acho que chama Geopolítica da Cafetinagem, o livro. E aí esse texto foi indicado pelo Opa Vivará, que é um coletivo no Rio de Janeiro. Eu tenho uma aula sobre ele, e é justamente sobre a possibilidade aí de um outro tipo de subjetividade nascer numa época de transição que a gente está vivendo, uma subjetividade que não é determinada pelo sistema heteronormativo, pelo status quo. E aí eles fazem reuniões na floresta, eles têm toda uma forma de operar que você vê que é mais livre, né? Acho que a gente tem uma série de amarras, né? Uma série de obstáculos, uma série de medos, né? E eles vão trabalhando isso. E aí o texto da Sueli Ronick foi uma dos textos que eles me passaram para encaminhar depois. Você consideraria o Vitor Vassarelli um artista contemporâneo ou não? Eu conhecia um museu lá com muita coisa da linha dele, né, lá em Aix. Sim.
Ele é década de, acho que 60, 70, né? É É, uma obras dele em algumas coleções aí que eu administrei. E, olha, eu acho que aqui o escultor, a escultora Cida Vieira, fica no feed, a Cida, essa live. O Vasarely, né, para quem acho que está assistindo, assim, não sei se ele encaixaria em um movimento de arte cinética. Se não me engano, é francês, né? A arte cinética é muito forte na Venezuela e já tive algumas é, obras dele em coleções. E acho que o contemporâneo, as pessoas perguntam, assim, acho que assim como, né, aí em Brasília, acho que tem 32, né, partidos, né, são 32 perspectivas e ideologias, né, né, aí, claro, no Brasil, a política brasileira tem suas particularidades, mas a analogia que eu estou querendo fazer é que você pode fazer vários recortes e ter várias ideologias ou várias perspectivas diferentes dentro do que é o contemporâneo, e depende de você definir o que é arte e o que é contemporâneo. Né? Eu tenho algumas lá aham. onde eu falo sobre algumas possíveis definições. Né? Tem algumas definições que falam que você só pode ser contemporâneo depois do tempo. Porque enquanto o tempo está acontecendo, só no futuro a gente vai poder ser contemporâneo, porque enquanto ele está acontecendo, você não consegue definir o contorno, né, desse tempo. E tem outros que falam que não, contemporâneo é quando você está presente e pode olhar no olho do nervo ali, do que está fazendo a coisa pulsar no momento. Então depende muito de você definir o que é o Esse contemporâneo. só depois é um conceito muito importante em psicanálise, né? Em francês fala après-coup, né? Quer dizer, só depois que você vai ressignificar uma experiência vivida É, anteriormente, né? é, Você, Isso é e um grande processo. parte da vida é isso, tem um só depois, né? É, Quer dizer, no momento você não tem uma percepção muito clara do que está acontecendo, só depois você vai ter uma é, É ideia. uma questão válida, importante. Acho que é interessante ouvir essa sua perspectiva da psicanálise, né? Às vezes você precisa passar para poder reconhecer. E dito isso, isso te torna impotente para agir no momento, né? Hum, Essa definição te inviabiliza uma agência, né, no momento. Então, às vezes eu acho que e aí eu mesmo não tenho, acho que uma só definição, porque tem definições que servem dependendo de qual que é o seu projeto ali de pesquisa, de qual que é a sua reflexão, né? Então, quando você fala o Vasarely é contemporâneo, dentro da minha visão, assim, que é só João, e eu tenho um livro que eu estou preparando aí para lançar, talvez no segundo semestre, outras ideias talvez virem livros, enfim, né, aí dentro da minha pesquisa, e eu tenho, né, se eu olho para um Vasarely, eu não vejo a tradução de algumas filosofias que eu identifico como filosofias que explicam o nosso tempo. Né, você não vê identidade líquida no Vasarely, você não vê pensamento uhum, complexo no Vasarely, você não vê descentralização do processo criativo. Tem algumas características, para mim, que são muito gritantes do que a gente está vivendo aí nos últimos, né, 10 anos e talvez 20 anos, na década de 90, que para muita gente, né, eu coloco formalmente, assim, nas minhas pesquisas, eu digo que tem algo muito específico dos últimos 30 anos para cá. Né, na uhum, década de 90, a década de 90 90, é diferente da década de 80. Né, do ponto de vista de uhum, produção artística e tudo isso. Ainda assim, se você pegar a produção da década de 90, ela é muito diferente da produção da década de 2010. uhum, Então, na minha visão, eu não vejo o Vasarely explicando algumas coisas que eu acho que são fundamentais para a gente entender o que está acontecendo hoje. Né? Então, eu vejo, né, tipo, quais são as filosofias que, né, o Down explica um pouco o que está acontecendo hoje, né, tem o Morin explica algumas coisas que estão acontecendo hoje. Então, quando eu olho para uma poética, eu vejo essa poética traduz ou de alguma forma representa, né, tem uma dialética aí com essa filosofia ou não. E, o, e, e o, uhum.
né, tecnicamente, se você ligar para Christie's ou para Sotheby's, eles provavelmente encaixariam o Vasarely num leilão de arte contemporânea. Mas nós temos... as próprias casas de leilão não concordam, às vezes. Tinha uma época onde eu fui para Christie's, depois eu fui para Sotheby's, e uma chamava de moderno, que a outra chamava de contemporâneo, e vice-versa. Então, não é algo assim que... né? Em geral, assim, a gente tem... Depois... não tem um pensamento uniforme, né? Não. Muitas definições, tem muitos usos diferentes para, né? Em geral, tem um consenso de que você tem um moderno, depois você tem um pós-guerra, né? Depois do pós-guerra você tem um pós-modernismo, né? Você tem né, entra um pós-modernismo, depois você começa a ter um contemporâneo, e agora algumas pessoas já estão tendo essa visão de, né, aquilo que era chamado contemporâneo, né, talvez já tenha passado, e talvez uma vez que a gente olha para trás, talvez tenha outro nome, porque a palavra contemporâneo também significa, né, o que está acontecendo agora. Então, vamos ver o que vai... Mas acho que é uma boa pergunta, acho que e é um artista interessante, quem está assistindo aqui não conheça, o Vasarely é um artista importante. Você me perguntou sobre os encontros anteriores. Aquele da escola também achei muito, muito interessante, né? O que fala da escola, achei muito, muito bom. E hoje, dia 20, né? Ficou todo um medo, né? As mães, tem muitas mães que não estão levando os filhos para a escola hoje, né? Porque ficou aquela coisa lá do Columbine, né? Sim. Que iam fazer, acontecer, quer dizer, é uma situação terrível, né? Esse negócio esses ataques à escola, né? Uma coisa... Porque a tendência disso é haver imitação, né? De outras pessoas imitarem, fazer a mesma coisa. É uma apreensão muito grande, né? Eu acho que o mundo, nessa filosofia assim, cartesiana, né, que meio que dividiu o mundo e fragmentou e simplificou, e depois disso, acho que a gente vem de alguns séculos que privilegiam as exatas, né, até quando eu fui fazer o História da Arte, essas coisas, o pessoal, né, meio que caçoando de mim, falou, tem um site, uma página no Facebook, né, ajude o pessoal de humanas a vender miçangas, né? Então, então um mundo que, né, completamente abandonou as humanas e agora tem um preço, né? Você não pode tocar o mundo só com base em exatas. O sistema pede todas as perspectivas. E aí a questão psicológica, né? A gente tem tem uma crise aí em andamento, crise ambiental, crise, né, a saúde mental. Então, acho que espero que o pessoal comece a valorizar mais as humanas, porque se não for isso... É uma pergunta que eu tenho me feito, né? Essas crianças ficam só no celular, né? Sim. Como elas vão constituir uma subjetividade, alguma coisa que seja própria, intrínseca, né? Da pessoa pensar, saber dela própria. É uma coisa que a gente ainda não sabe, mas eu tenho me perguntado, né? A gente conversa às vezes com um adolescente, em grande parte, às vezes o vocabulário é muito restrito, né? Muito, né? Não tem uma profundidade, às vezes não quer saber de leitura, né? Que é tudo pronto, mastigado no celular. Então a subjetividade fica com... Hein? Antes do celular, o que constituía uma subjetividade? Eu acho que era o carinho, o afeto, a convivência em casa, né? A pessoa ir introjetando, né? Valores, sentimentos, essa questão dos vínculos, né? Emocionais, né? A pessoa tem uma percepção maior do desejo dela. Então... Um desejo interessante. Eu tenho uma live que eu fiz sobre um artista que fez um documentário sobre um bordel na Alemanha, de bonecas de silicone. E os clientes do bordel preferem as bonecas de silicone. Preferem, né? As bonecas. Né? A dona do bordel também prefere a boneca de silicone. Os homens preferem. Então,
da constituição da subjetividade e vai pela janela. Na Alemanha, a prostituição é legalizada, né? É verdade. A profissão é legalizada, as prostitutas têm acompanhamento médico, tem uma série de coisas que é interessante, né? Sim. Na França já é proibido, né? É proibido. Então, a prostituição é um cinismo, né, da sociedade. Vamos dizer que proíbe, né? Diz que a profissão mais antiga é a prostituição, né? Então, no Brasil também não é reconhecido, né? Sim. Então, eu acho que a Alemanha tem esse ponto assim, que eu acho muito interessante, né? Sim. É legalizado, a coisa é feita, né, nitidamente, na Holanda também, né? Bom, na Holanda é outra coisa, né? Na Holanda não só é legalizado, como vira vitrine, né? Aquelas Isso. mulheres, né? Eu olhei aquilo lá, não gostei, achei um negócio meio grotesco, assim, A Holanda é não. muito. Eu fiz meu mestrado na Holanda, é muito curioso, e aí é interessante, eu gostei de estar próximo, assim, é muito, você chega num hotel e você fala, tem Wi-Fi? Aí o recepcionista do hotel fala, tem, mas se for usar para ver pornô é 10 euros a mais, né? Assim, é totalmente na transparência, aí você vai comprar, eu estava com um artista que precisava comprar drogas lá, tudo, aí você vai acompanhar o artista para comprar drogas, eles vêm com um menu, parece que você vai pedir um vinho, né? A droga não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, sintética, mais forte, mais fraca, orgânica, é uma cultura muito divertida, assim, é tudo na cara, assim, não tem nada que fica nas entrelinhas, que fica não dito. Tem uns barzinhos, assim, que a gente desce uma escadinha, e aí é bem escuro, assim, aí tem lá você pode escolher a droga, né? Pode, tudo lá, tem Sim. um cardápio, né? Tem. Luciano, esse curso que você está fazendo às segundas, eu testei ele no começo, eu lancei ele, eu comecei, deve ter uns 3 anos agora, talvez 3 para 4, e quando eu estava testando o curso, eu testei com um grupo de psicanalistas do SEDES. Do SEDES. Eu fazia aula na segunda, e aí eu combinei com eles que aos domingos, era um grupo acho que de umas 8, 10 pessoas, aos domingos a gente se reunia e fazia um ensaio dessa aula, para que na segunda eu já chegasse preparado para possíveis perguntas, já chegasse um pouco mais assim azeitado ali, né, ensaiado. Eu tenho um filho que faz parte do SEDES, né? É psicanalista em São Paulo, né? Sim. E a tese dele foi suspensão, né? Olha, Essa coisa que a pessoa põe aqueles ganchos, né? E fazem suspensão, né? A tese dele. sim. Então, sobre perguntando aqui, quantos isso. anos tenho entrevistado? 7 e 9. Nossa, que orgulho. 7 e 9. Eu vou fazer em novembro, se tudo correr bem, eu completo 80 anos, mas eu estou plenamente a todo vapor, né? Quero abrir campo, não quero pendurar chuteira. E 80 anos eu quero continuar indo adiante e abrindo a cabeça. Quero saber cada vez mais. Vai ter um festão. É? Vai ter um festão. Vai ter um festão aqui. Eu tenho 6 filhos, eu tenho 4 filhos e 6 netos, né? Tenho uma filha que mora na Austrália, tenho 2 filhas lá. Tenho uma filha que mora em Paris, né? Que participa de reuniões da OCDE e tal, essa coisa toda, é advogada. Tenho um filho psicanalista em São Paulo e tenho um filho engenheiro em Brasília. Nossa, E tem 6 netos. Vai reunir a família toda. Vai reunir, né, a família e tem muitos irmãos, né? Eu sou o 8º de 8. Nossa, vai ser uma farra. De 8 irmãos. Vai ser Eu sou o caçula, né, que vou fazer 80 anos. Né?
Nossa, vai ser uma farra. Quero ir, me convida. Tá bom, beleza, vamos fazer uma farra. Luciano, estão perguntando aqui qual que é o. Acho que você já respondeu no começo, né? Se quiser repetir, qual é o seu interesse na arte contemporânea? Olha, o interesse é entender o ser humano contemporâneo, né? Quer dizer, se eu trabalho com o ser humano, quer dizer, eu não posso entender um jovem, um adolescente, né, um adulto, né, que se eu não tiver uma compreensão, né, de todas as mudanças que vêm acontecendo no mundo e são muito rápidas, né? E se a gente não trabalhar muito, né, com a arte e com essa visão do artista, eu acho que é uma visão profunda e às vezes assim vem de uma forma muito contundente, né, para transmitir algo do contemporâneo. Se a gente não acompanhar, a gente vai ficando para trás, né? A gente não consegue acompanhar, né, a família, a constituição da família, né, da sexualidade, né, na contemporaneidade. A gente fala LGBT, não sei o quê, aí vem a Butler e fala, olha, se tudo está superado, o negócio é que, né, aquilo, você não pode predeterminar lugar nenhum, né, como você falou do daquele, daquele francês lá, eu esqueci o nome dele agora, Fanon? do, não desse outro, que fala muito da sexualidade. Ele diz, eu não sou homem, eu não sou hétero, eu não Ah, o sou Preciado. homo, O é, é, Preciado, é, eu não tinha preciado, pensado. É, o o Preciado é preciado, um né? gigante hoje, né? Então é muito na linha da Butler, né, que vai falar do que, né? O que não tem como você determinar e fixar, né? Que esse LGBT está superado já. Né? Agora é o que, né? E aí cada um tem a sua própria sexualidade, cada um é E singular, esse né? Não termo tem como. esse conceito é da Butler, da Elizabeth Butler? É ela que fala disso, né? Ah, Que faz uma crítica à coisa, né? A esse LGBT, né? Que é uma série de coisas. é, Então, a concepção hoje não é da categoria, né? muito. é, a gente via muita coisa binária, né? Até há pouco tempo era binária. Ou é homo ou é hétero, né? A coisa binária. Hoje é tudo diferente, né? Não é mais isso. É, é. O Paul Preciado, eu acho que traz muita contribuição, eu acho que ele é um pensador muito importante, né? É. Ele teve na Flip, né? Fez uma mesa com Caetano Veloso. Uhum. Foi interessante. É. Luciano, eu vou ter que ir indo. Tem alguma Tá pergunta, bom. alguma coisa, consideração, alguma coisa que Não, você queira? Temos. não, tá bom. Eu estou gostando demais do curso e eu acho que o que eu pretendia mesmo é poder ver as coisas de uma maneira mais ampla, né? Sair do já conhecido para o novo, né? Alguma coisa que provoque a gente, né? Sim, Eu acho que é a gente ser provocado mesmo, não ficar na inércia, né? sim, No pensamento. sim. Tá Maravilha. bom, Vai ser via São tá Paulo, bom, mensagem, estamos conectados, agenda permitindo, a gente se encontra. tá bom, Tem agora tá no bom. final do ano, quem sabe a Tá, o gente. meu filho tem esse trabalho que eu acho assim muito legal, né? Que tem várias coisas sobre a mudança, a cultura mode, né? Que é da mudança corporal e tal. Ele é psicanalista aí em São Paulo, Daniel Lee. Olha que legal. Ele tem. Tá Vamos ver. bom, Tá bom, então obrigado aí pela tá conversa. bom, tá bom. Eu que agradeço, né? Um grande abraço, até segunda, né? Abraço, até segunda. Tá bom. Obrigado, gente. Tchau, tchau.